como que você encontra as ruas, como é que faz, né? E todo mundo lá não sabia nem nome de rua. Só sabia colocar no Waze ou no Google Maps e boa, né? Se eu souber 10 nomes de rua, para mim já é muito, né? E daí a gente ficou olhando que a maioria lá era a geração millennial, né? De 97, 96 para cá, né? Daí a gente descobriu que isso é um problema da nossa geração. Acho que tem bastante gente da minha geração hoje que vai ser unânime aí a conclusão de que a gente não sabe se localizar na cidade, né? Eu acho que quem sabe se localizar na cidade é quem vem da geração Baby Boom lá, de 1946, por aí, a 64, né? Os Baby Boomers. E tanto é que o Mansur, cadê o Mansur? Levanta a mão aí, Mansur. O Mansur, ele tem um método para se localizar na cidade. Ele sempre vem na frente da SEC, é o ponto de referência dele. Não importa onde ele esteja na cidade, ele vem na frente da SEC, que daí a partir daqui ele consegue chegar. Mas eu estava pensando um pouco nisso porque é um pensamento introdutório. Porque acho que todo mundo aqui deve usar GPS, Waze, deve usar esses mecanismos aí, né? E de fato facilita muito a nossa vida. Mas também é uma armadilha, porque a gente não cria os referenciais que a gente criaria se a gente estivesse olhando ou no mapa ou descobrindo novas ruas, né? A gente fica sempre dependente ali, aquele negócio prático mostrando, vira à direita. Você consegue até configurar que voz que você quer ouvir, né? Quer ouvir o Silvio Santos falando com você no Waze. E a gente se acostuma um pouco com isso, né? Embora seja uma ferramenta muito útil, ele também é uma armadilha, porque a gente acaba se tornando muito dependente daquilo, ao ponto de você só saber quando ele está funcionando. Quando não funciona, pelo menos é o meu caso, acho que é o caso de alguns aqui também, né? E eu estava meditando um pouco nisso, pensando sobre como isso também acontece às vezes na palavra, do quanto a gente conhece sobre Deus. Geralmente a gente costuma ser alimentado por aquilo que a gente ouve falar a respeito de Deus. A gente conhece Deus a partir daquilo que os outros dizem. E às vezes ocorre na nossa própria rotina da gente não criar os referenciais na nossa mente de quem é o nosso Deus. Então a gente sempre depende ou de uma pregação ou de um culto de domingo que seja bom. E a nossa vida ela vai ficando num nível automatizado que não é bom, não é saudável, né? Não é o plano de Deus para nós, né? E eu gosto de pensar que a Bíblia ela funciona mais como um mapa do que como um GPS, né? Ela é um mapa para o conhecimento de Deus. Eu gosto de falar da Bíblia como um mapa para o conhecimento de Deus. Um Deus tão grande, tão excelente, tão perfeito, tão infinito, que tem infinitas histórias para contar a respeito da sua glória, um Deus que é perfeito em tudo que Ele faz, que tem... A cruz de Cristo, o fato de Jesus ter morrido por nós, seria suficiente para a gente adorar Ele por toda uma eternidade. Seria a razão suficiente para a gente adorar Ele para sempre. Mas Ele tem infinitos outros feitos. Ele tem um currículo cheio de milhões e bilhões de outras histórias maravilhosas sobre quem Deus é. E como é que a gente descobre isso? Se a gente está sendo guiado por um GPS, num método meio automatizado, nosso coração não vai encontrar realmente Deus de forma pessoal, de forma da revelação daquilo que Deus quer derramar sobre nós. E é por isso que a gente precisa voltar os nossos olhos e olhar de novo para a Bíblia, para a palavra de Deus. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Quando a gente fala sobre a Bíblia, ela não é tão simples como um GPS, né? Um GPS te leva de um canto para o outro, numa distância ou de cidades, para destinos curtos, né? A Bíblia fala sobre o nosso destino eterno com Deus. E, como eu estava falando, ela é um mapa por meio do qual Deus quer ser encontrado, por meio do qual Deus quer ser achado, quer ser visto, quer ser conhecido, quer ser admirado. Por meio da Bíblia, a gente encontra as razões de Deus, por que Deus fez tudo, por que Deus não fez de outra forma, por que Deus nos fez, o que Deus pensa sobre nós. A Bíblia revela o que Deus pensa, revela os pensamentos de Deus, revela o coração de Deus, o que angustia a Deus. Deus sente angústia, Deus sente ira. A Bíblia fala sobre um Deus que se ira, sobre um Deus que tem ódio dos seus inimigos.
A Bíblia fala sobre um Deus que chora. Jesus, quando viu Lázaro morto, Jesus chorou. É o que a Bíblia diz. Motivo do sofrimento no mundo, como a gente lida com o sofrimento nesse mundo caído, como a gente lida com o pecado, como a gente lida com finanças, todos os temas diante de Deus. A Bíblia ela não busca ser um manual, a Bíblia é um encontro íntimo com Deus. Como todas as coisas da minha vida podem passar a girar em torno dele. Como a minha vida inteira pode passar a girar em torno dele. Esse é o convite da Bíblia. E eu fico muito empolgado quando eu falo sobre a Bíblia, porque eu gosto de pensar Deus nas suas infinitas grandezas. Um Deus que ele consegue ser infinitamente superior a toda a criação dele. Existem bilhões de galáxias. Deus é infinitamente superior a todas elas. Deus é rico em misericórdia. A misericórdia dele dura para sempre, é o que a Bíblia diz. Não dura 100, 1000, 1 milhão de anos, dura para sempre. Deus é perfeito ao ponto dele dar nome a todas as estrelas dos céus. Deus é infinitamente maior do que nós. Um Deus que não tem fim, um Deus que não tem começo. Tipo, já pararam para pensar assim, já que Deus começou? Geralmente a gente, na nossa visão limitada, a gente sabe que a gente tem um começo, a gente tem um fim, né? Mas Deus não tem um começo, Deus não tem um fim. Deus não morre, Deus não peca. Deus é infinitamente perfeito. E quando a gente fala sobre essas grandezas, o nome disso é transcendência, a natureza transcendente de Deus, um Deus que está além dos nossos limites. Mas a Bíblia ela fala sobre também um Deus que ele é imanente, um Deus que está presente, um Deus que é íntimo, um Deus que é fácil de encontrar, um Deus que quer ser encontrado. E eu creio que a Bíblia ela é como um alto-falante de Deus, é um megafone de Deus declarando para o mundo assim: eu quero ser encontrado, eu quero ser visto, eu quero ser desejado, eu quero ser alvo das suas pesquisas, das suas buscas, eu quero ser alvo da sua dedicação, eu quero ser alvo das suas procuras, das suas lágrimas, das suas empolgações. A Bíblia ela é um alto-falante de Deus, é um megafone de Deus gritando para nós: me busque, me busque. Jeremias 29 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Salmo 145, 18 e 19 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam. É um Deus perto, que quer que a gente invoque Ele, quer que a gente chame Ele, é um Deus que está esperando ser chamado. É um Deus que está, embora esteja lá, no reino dos céus, no céu, Ele está aqui, perto daqueles que invocam o seu nome. Mateus 7,7 diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. É um Deus que recompensa os que o buscam. Hebreus 11,6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa, ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, ler a Bíblia é você se encontrar com essa realidade de um Deus que quer ser encontrado, de um Deus que quer ser visto. Não é um Deus oculto, não é um Deus estranho, não é um Deus misterioso, é um Deus simples, é um Deus relacional. A pessoa de Deus, ela é relacional. E a Bíblia ela é o fundamento disso, ela mostra esse fundamento de Deus. Porque Deus poderia ter se escondido. Se a gente não tivesse Bíblia, a gente não teria revelação de Deus. Se a gente não tivesse esse nosso material aqui, mais 66 livros, né? A gente sequer conheceria Deus. Deus poderia não querer ser conhecido. Deus podia falar assim: são um bando de nó cego, o que eu vou me revelar para essa turma aí? Mas Deus quer revelar o coração dele, Deus quer revelar os segredos dele. Salmo 25 diz que Deus tem segredos nele, e ele revela para aqueles que o temem, os segredos de Deus.
Apocalipse 3:18. Esse texto tem mexido muito com o meu coração. Eu te dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. A meditação na palavra, o encontro com a Bíblia, é o momento em que nós conhecemos as riquezas de Deus. E essas riquezas brilham diante dos nossos olhos. E elas fazem o mundo perder o seu valor. Deus nos convida: vem comprar de mim ouro. Vem comprar ouro de mim. E nesse contexto, Deus estava falando para uma igreja, em Apocalipse, e Ele olha e fala para a igreja: vocês são miseráveis. Vocês não têm nada. E Ele fala assim: venham comprar ouro. Porque a Bíblia ela não é para os poderosos desse mundo. A revelação de Deus não é para os perfeitos. A revelação de Deus não é para os sábios. A revelação de Deus é para os miseráveis. A revelação de Deus é para aqueles que clamam ao nome dEle. E a razão de nós meditarmos, por que ler a Bíblia? João 17... funciona. João 17:3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus resume a razão da gente meditar na Bíblia a viver. Ler a Bíblia é viver. Da mesma forma que a gente respira, come, você não deixa de comer uma refeição no seu dia, porque você sabe que você vai adoecer. Você não deixa de respirar, porque você sabe que você vai morrer. Jesus fala assim que a anatomia da vida eterna é conhecer a Deus. Então, por que ler a Bíblia? Porque essa é a minha vida eterna. Conhecer a Deus é o que eu vou fazer para sempre, é o motivo pelo qual eu fui criado. Então, ler a Bíblia é um reflexo de eu querer viver, querer a vida eterna. Meditar na palavra é meditar no Senhor e ter um encontro com a revelação de Deus. De um Deus que é pessoal, que é íntimo. O que é a Bíblia? Bem, a Bíblia ela é chamada por nós de Palavra de Deus. Ela é chamada pela própria Bíblia também de Palavra de Deus, né? Pelo nosso crentez e pelo bibliês. A Bíblia, a Palavra de Deus, eu gosto muito dessa expressão, a Palavra de Deus, porque como que nós nos conhecemos aqui? Nós nos conhecemos por meio de conversar. Tem algum visitante novo aí? Alguém novo aí hoje ou não? Levanta a mão aí para nós. Embora eu não conheça vocês, como é que a gente conseguiria conhecer vocês que estão nos visitando pela primeira vez aí, né? Por meio de conversar com vocês. Porque quando a gente conversa, a gente cria uma ponte de relacionamento onde eu conheço sua personalidade, eu conheço seus sonhos, eu conheço às vezes traumas, às vezes angústias, às vezes quem você é, quem você foi, quem você quer ser. A única maneira de conhecer alguém é por meio de falar, por meio das palavras. E da mesma maneira, Deus é conhecido por meio das palavras dele, por meio daquilo que ele disse, por meio daquilo que ele fala. Então Deus construiu a Bíblia, Deus criou a Bíblia como uma revelação daquilo que há dentro dele. É um Deus falando conosco, esperando uma resposta de nós. Quando nós paramos para meditar na palavra, a gente está respondendo a um Deus que começou uma conversa. Quando a gente para ler, para se aplicar, para meditar na palavra, a gente simplesmente está respondendo a um Deus que se revela. A gente simplesmente está dizendo assim: Deus, aquilo que o Senhor começou a falar comigo, eu quero ouvir. Eu quero parar, ler a Bíblia, e eu sei que o Senhor vai falar comigo. Eu sei que o Senhor já falou. Só que acontece que as nossas conversas humanas, elas têm limites. Às vezes a gente ou mente, ou às vezes a gente não consegue ser inteiro na nossa maneira de falar. Às vezes a gente esconde o nosso coração com medo de afligir outras pessoas, ou... Enfim, tem N limites na nossa maneira de falar. Nossa maneira de falar não é perfeita, mas a maneira de Deus falar é perfeita. Deus não esconde o coração dele, Deus não esconde a revelação dele, Deus não mente, Deus não é homem para que minta, Deus não se contradiz, Deus não consegue falar mentira. Pela natureza dele, Deus não pode falar mentira. Deus não pode errar. Então, tudo que Deus fala nasce, todas as palavras de Deus nascem no coração de um Deus perfeito. Um Deus que fala perfeitamente, um Deus que pensa a medida perfeita de justiça, de graça, de misericórdia,
um Deus que não se contradiz, um Deus que não se nega. E eu separei alguns atributos da palavra para a gente meditar hoje a partir da Bíblia. Meu objetivo de estar ministrando a respeito disso é animar os irmãos para a palavra. Como eu comecei falando, às vezes o nosso coração ele adoece, a nossa alma adoece, porque a gente não refresca a nossa mente com a palavra de Deus. Nosso coração ele se envolve em coisas tão almáticas, tanta justiça própria, tantos medos, tantas ansiedades. Isso é só um sintoma do nosso coração não estar nutrido pelo alimento de Deus. Se a nossa vida é eterna, se aquilo que Deus tem para nós é uma vida eterna, a nossa prioridade tem que ser alimentar e nutrir uma vida eterna. E, enfim, vamos lá. Primeiro fundamento é que a inspiração de Deus ela é plena. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Sim, até Levíticos, quando você começa a ler Levíticos lá, você fica desanimado, dá vontade de chorar. É inspirado por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não pule versículos da Bíblia. Essa é a conclusão desse versículo aqui. Não pule quando você não está entendendo. Quando você chega lá na genealogia de Mateus 1, não pula. Leia inteiro, porque tem coisa boa ali. Talvez você ainda não entendeu plenamente, a gente não entendeu plenamente, mas toda a Escritura é útil. Romanos 15:4 diz: tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança, do ânimo que provém das Escrituras. Tudo que foi escrito para nos instruir. Tudo que nós temos aqui é para nos instruir, não é para deixar aberto no Salmo 23, lá na sua Bíblia, para as boas energias ajudarem sua família. Não, é para instrução, é para a gente viver diante de Deus e viver uma vida plena. A inspiração é plena porque a inspiração divina ela está em todas as palavras e tudo que Deus quis revelar está ali. Tudo que Deus quis revelar está ali. Já ouviram aquele mito da... Como que é o nome, cara? Lilith. Cara, a galera viaja na maionese com um monte de coisa assim, né? Mas dizem que no Gênesis tinha a Lilith, que era um espírito que substituiu Eva. É uma parada meio assim, meio bizarra. E daí tem uma galera que viaja nesse negócio. Cara, não está na Bíblia isso. A revelação de Deus ela é plena. Aquilo que está descrito aqui, a gente pode crer confiadamente que Deus não perdeu nenhuma das palavras que Ele queria dizer. Está guardado, Ele se dedicou. Deus não é incompetente, Deus se dedicou para manter isso aqui, para que a gente conhecesse Ele, tudo que Ele quer que a gente conheça. Nesse século, no século vindouro, a gente vai conhecer muito mais coisas que a gente nem imagina. Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem a Deus, ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós, nossos filhos, para sempre, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei. Esse texto é um texto importante. A gente tem uma preocupação muito grande de descobrir qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. E qual que é o plano de Deus para a nossa vida. E essa é uma preocupação verdadeira, genuína, e todos nós temos que ter. Mas às vezes a gente acaba meio que mistificando um pouco o propósito de Deus. A gente acha que tem que vir ou um profeta, ou um anjo, ou qualquer coisa para revelar o propósito dele para nós, senão eu vou ficar perdido. Aqui está falando que as coisas encobertas, as coisas que a gente ainda não sabe, não se preocupa, Deus guarda elas. Elas estão guardadas por Deus. Mas as reveladas pertencem a nós. Aquilo que Deus quis revelar dele, isso é nosso, é para a gente buscar, é para a gente mergulhar na palavra, sair encharcado do conhecimento de Deus. Então, a inspiração de Deus ela é plena. A Bíblia é necessária, é um dos atributos da Bíblia, quer dizer que ela não é opcional, quer dizer que ela não, você não pode colocar ela num nível de comparação com o Alcorão ou a Arte da Guerra do Sun Tzu. Você não pode colocar a Bíblia em comparação com outros livros, com outras... A Bíblia é necessária, a Bíblia é a revelação de Deus necessária, ela não é substituível. Deuteronômio 32:47, essa palavra não é sem valor para nós, mas é a nossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os vossos dias na terra que ireis possuir.
Por meio da palavra, a vida é prolongada. Por meio da palavra, Jesus diz a vida é eterna. A vida eterna é bem vivida. 1 Pedro 1, 25 até o 2, diz assim: a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que vos foi evangelizada, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja, difamação. Desejem o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Pedro está falando o quê? Que a palavra é necessária para o crescimento, para a salvação. Não é algo substituível. A nossa salvação está ligada à palavra, ao conhecimento de Deus. Não é que você compra a sua salvação e consegue barganhar com Deus. Ó Deus, eu li o Salmo 119 3 vezes hoje. Então, Deus, melhora a minha salvação aí, me dá uma salvação melhor. É porque a revelação de Deus, por meio da palavra, faz parte do processo de sermos salvos. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos, né? Que a palavra diz. João 17, 7 diz assim, uma oração de Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está falando assim que a palavra de Deus é a verdade. É a verdade, ela é suficiente. Então é o meio pelo qual Deus nos santifica. Paulo vai falar em Efésios que o agir de Deus na noiva, de purificar a noiva, é por meio da palavra dele. Então, para uma vida santificada, para uma vida limpa de N sujeiras que o mundo põe sobre nós, ou que o pecado, às vezes, no nosso coração produz, nós precisamos da palavra. Nós precisamos da revelação de Deus. Nós precisamos conhecer Ele por meio da palavra. Um próximo atributo, a revelação da palavra, ela envolve uma parceria com o Espírito Santo. João 14, 26 diz, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. É impossível entender a Bíblia sem o Espírito Santo. Isso nos ensina sobre a necessidade de ter intimidade com Ele, de ter fé de que Deus, Ele é recompensador dos que o buscam. E essa busca envolve o Espírito Santo agir dentro de nós. Então, quando a gente para meditar na palavra, é maravilhoso, porque existe uma explosão espiritual ali. O Espírito Santo envolvido, o Pai revelado, o Cristo que se fez carne, tudo ali em questão de alguns minutos que a gente para ler a Bíblia. Mateus 24, 35. Coloquei esse texto? Não, perdão. Coloquei 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Aqui está falando que não tem como entender a Bíblia com a carnalidade, Eu conheci um exemplo disso, conheci um cara na faculdade que o bicho era bem inteligentão, assim. Ele tinha lido 5 vezes o Novo Testamento, leu até em grego. Mas não cria nada em Deus, era um Zé Orelha, vivia uma vida totalmente zoada, assim. Por quê? Porque não houve revelação. A revelação necessariamente transforma. A revelação, ela move o nosso espírito, ela transforma o nosso espírito. Então, a Bíblia, ela exige intimidade com o Espírito Santo, a meditação na palavra. Exige Espírito Santo me ajuda a entender. É simples, é muito simples. Espírito Santo me ajuda a entender esse texto. Eu quero meditar na palavra e põe dentro de mim essa palavra aqui hoje. Eu sei que eu posso estar falando coisas muito, talvez simples para muitos aqui, né? Mas é bom quando eu revigoro o nosso coração, né? Dá um ânimo novo para a gente meditar na palavra, né? Um dos atributos da Bíblia também é que ela é inerrante. Ela não erra. Ela é perfeita, fiel e a pureza dela é absoluta. Deus é o padrão de toda a verdade bíblica. Então, o que significa a Bíblia ser inerrante? Significa que Deus não erra. Então, as palavras dele também não. Deus é o autor da Escritura, então a Escritura ela é verdade plena. Salmo 12, 11, 6, as palavras do Senhor são puras como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Tito 1, 2, em esperança da vida eterna, qual Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. É 12, né? Eu anotei certo aqui e errado ali. Salmo 33, 4, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Então a Bíblia ela não erra, ela é digna de toda a nossa confiança. Mesmo quando a gente
acha que alguma coisa é diferente, contradiz a outra, o problema não está no autor, está no leitor, que precisa mergulhar um pouco mais fundo, entender um pouco mais fundo. Um atributo também da Bíblia é que a Bíblia é clara. Ela é clara. A Bíblia não é confusa, não é cheia de segredos, cheia de... Não. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os ingênuos. A lei do Senhor, ela é perfeita. Tipo, ela é digna de confiança mesmo. Salmo 119, a exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento ao simples. Então a palavra de Deus, ela dá entendimento. Ela torna as pessoas sábias, torna as pessoas inteligentes. Ela mexe até com a nossa própria capacidade de conhecer as coisas, de responder ao mundo, coisas básicas do nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela também é suficiente. Ela contém todas as palavras de Deus, tudo aquilo que Deus quis falar ao seu povo, de uma maneira que a gente tenha vida eterna, vida plena, cheia de sabedoria, cheia de alegria. Então a palavra de Deus é suficiente para uma vida cheia de alegria. Salmo 19, 7. A gente já leu ali o comecinho. A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, tornam sábios os inexperientes, os preceitos do Senhor são justos, dão alegria ao coração, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos, o temor do Senhor é puro e dura para sempre, as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas justas, mais desejáveis do que o ouro, que muito ouro puro. Então, esse atributo nos ensina que a Bíblia é suficiente. A gente não precisa de um algo a mais, um plus. A palavra do Senhor é suficiente. O último ponto que eu quero trazer é que a Bíblia, ela é desejável, é fonte de prazer, é fonte de alegria, é fonte de contentamento. Olha, vamos ler um salmo, vamos começar pelo Salmo 119. Lê e vê se não dá vontade de ler a Bíblia. Como eu amo a tua lei, como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel à minha boca. Eu ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não dá vontade de ler a Bíblia, de parar e mergulhar na palavra, assim, conhecer. Eu quero esse mel da Bíblia. Eu quero ser cheio do dulçor, da doçura da Bíblia. Eu quero ser eu quero ser contaminado por tudo que tem na Bíblia. Contaminado no sentido positivo. Salmo 1 fala sobre um homem bem-aventurado. O seu prazer está na lei do Senhor. Tem como ter prazer na Bíblia. Tem como ter prazer. Sabe, o prazer, ele é um desejo satisfeito. Deus colocou dentro do coração do homem um desejo de prazer, de ser satisfeito. E Deus plantou a eternidade no nosso coração. Deus nos fez com sensações de prazer, para que a gente tenha prazer, para que a gente tenha prazer nele, para que a gente tenha prazer na vida com ele. O problema é que o pecado contaminou o prazer. Então, o referencial que a gente tem hoje de prazer é ou comer, ou pecar, ou a gente se limita a isso. Mas a Bíblia, ela resgata o nosso coração lá para o jardim. Salmo 1, o salmista está meditando no jardim do Éden, quando Adão meditava em Deus, tinha prazer em Deus. Ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, dá fruto no tempo certo. Então, a Bíblia, ela restaura no nosso coração, ela faz tipo um detox na nossa mente. Ela limpa as fontes de prazer que não são Deus, que não nos envolvem mais com o plano de Deus. Parece que ela dá uma calibrada na nossa mente, para que a gente volte a pensar melhor a respeito de Deus, pensar melhor, pensar certo a respeito da vida. Então a Bíblia, ela é fonte de prazer. Meu Deus, como é delicioso chegar diante da palavra e ler. Você começar a ler e de repente algumas palavras começam a saltar
E daí, de repente, te dá uma vontade de orar aquilo e de responder a Deus, porque você sente que Deus está falando com você, e você sente uma necessidade de falar com Ele, e aí você sai desse tempo, às vezes 10 minutos de leitura, e parece que o seu dia inteiro foi refrescado pelo Senhor, refrigerado. Parece que, meu Deus, aquele teu alimento de 10 minutos para um dia inteiro, cara, mudou o seu dia. Então a Bíblia é a fonte do prazer principal para o qual Deus nos criou, que é conhecer a Deus, que é meditar nele. A Bíblia, a gente tem que entender que a Bíblia, a gente falou muito sobre a natureza divina da Bíblia. Ela tem duas naturezas. Assim como Jesus tem a natureza perfeita divina e tem a natureza humana perfeita também. Jesus, quando se fez carne, ele se fez homem, mas ele não deixou de ser Deus. Então ele foi homem e Deus ao mesmo tempo. Não me perguntem, isso é muito misterioso, mas é muito perfeito isso. Mas da mesma forma a revelação bíblica também acontece isso. Porque diz respeito à revelação divina que se encontra com o homem. E ali produz Bíblia para nós. Produz esses 66 escritos, livros aqui que constituem a revelação perfeita de Deus. O fato de ter parte do homem na criação da Bíblia não desprestigia, não desabona, não torna ela menos confiável, mas torna ela ainda mais admirável. Vou falar o porquê. Então, a natureza divina, ela revela o coração de um Deus que quer ser conhecido, né? A gente falou muito sobre a natureza divina da Bíblia, que é a revelação de Deus, é Deus falando, é Deus com a sua perfeição ali revelada. Mas não somente isso, existe uma natureza humana na Bíblia e a gente precisa ter uma atenção para isso. Ela também é uma coleção de livros e pergaminhos escritos em torno de 1.500 anos por mais de 40 autores diferentes. Alguns desses autores eram jardineiro, outro era artesão, outro era escultor, o outro era rei. Vários autores de diferentes épocas, mais de 40 autores que viveram em diferentíssimas épocas. E eles falaram sobre o mesmo tema. Tamanha inspiração de Deus que tem devia ter separado. Tem uma linha do tempo que foi traçada, não é muito uma linha do tempo, mas é uma linha que mostra toda a inter-relação bíblica entre todos os versículos da Bíblia. Ela tem mais de 60 mil correlações de versículos. Lá no começo de Gênesis a Apocalipse, de Êxodo a João, várias inter-relações, porque trata-se da mesma mente perfeita, pensando naquela revelação. Então Deus conseguiu conectar 1.500 anos, 40 autores diferentes, com suas diferentes personalidades e contextos, para falar sobre a perfeita revelação de Deus, que não se contradiz, A natureza humana das Escrituras, ela mostra algo muito lindo de Deus, porque a gente está falando sobre um Deus que se revela, um Deus que está com um megafone, me procure e você vai me achar. E mostra sobre como Deus deseja se envolver com os homens, como Deus não faz as coisas sozinho, como Deus quer nos envolver no plano dele, como Deus pegou Davi, por exemplo, e no contexto que Davi estava, de sofrimento, de angústia, de medo, aquela oração de Davi, Deus me livra dos meus inimigos, aquilo subiu a Deus como incenso, e Deus falou assim, isso é revelação minha, eu vou deixar escrito. Isso aconteceu com muitos profetas, isso aconteceu com os apóstolos, isso aconteceu com todos os escritores bíblicos, no seu contexto, naquilo que eles estavam vivendo. Parece que Deus foi encaixando o tempo, o cenário certo, e Deus falou a coisa certa, no momento certo, para que aquilo se tornasse hoje revelação para nós. Isso é tremendo. Deus se envolve nos nossos dias, Deus se envolve nas nossas vidas. Então Deus vai lá, Ele inspira esses homens, Ele chega a eles, Ele encontra eles, Ele fala com eles, revela o coração deles. Tem um momento que Deus olha para Abraão e fala assim, eu não posso esconder as coisas que eu vou fazer de Abraão, que Abraão é meu amigo. Então Deus, Ele se revela a amigos ao longo da história. E essa mesma história que esses homens participaram construindo, nós participamos quando nós meditamos. Esse mesmo Deus revelacional, um Deus que deseja se revelar, Ele
Ele não somente para aqueles homens, grandes homens lá de trás, mas hoje Ele quer que a gente chegue diante dEle e compre ouro. Fala assim, vem, participa da minha história. Vem, eu quero mostrar aquilo que há no meu coração. Vem, eu quero te falar sobre quem eu sou, sobre o que eu tenho para esse tempo. Então, esse aspecto humano da Bíblia, ele nos revela também a perfeição do coração de Deus. Que é um Deus que consegue se envolver com gente quebrada e ainda faz extrair frutos perfeitos. Deus consegue pegar pecadores e colocar revelações tão profundas, perfeitas e belas sobre Ele, ao ponto de a gente confiar de todo o coração. Ele também nos envolve, nós quebrados, imperfeitos, limitados, e Ele consegue fazer o nosso coração perfeito para Ele. Esse ponto estou quase meio que terminando aqui, mas esse ponto da natureza humana da Bíblia é algo importante, porque também nos ensina como ler a Bíblia. A Bíblia, ela não é, como eu disse, ela não é um manual para fazer a nossa vida dar certo, ela não é um livro supersticioso, ela envolve também um aspecto humano, natural. Então, para ler a Bíblia, a gente precisa, antes de tudo, ter uma Bíblia. E você precisa ter uma Bíblia boa, com uma leitura que seja boa. Cara, a melhor coisa é você comprar uma Bíblia assim, ó, papelzinho creme, tipografia dela bem... Eu gosto de letra bem pequena, assim. E é bom você ter uma Bíblia... Oi? Espera chegar nos 32, 33 anos ali. Ter uma Bíblia boa que você gosta de ler. Versão de Bíblia. Qual que é a melhor versão de Bíblia? Todas as versões é importante que você leia, mas é difícil responder essa pergunta, né? Todo mundo que é perguntado sobre isso não responde, essa é a melhor de todas, mas é bom ter várias versões para você comparar textos, mas, cara, uma leitura que é muito fluida, NVI, NAA, NTLH tem algumas adaptações de textos que são quase perigosas, algumas adaptações ali, né? Mas King James... Então você tem que ter uma Bíblia, antes de tudo. Quem tem Bíblia física aqui hoje? Não é uma competição, tá? Mas quem está com Bíblia física, depois vem aqui que eu vou dar uma caixa de bombom para vocês. Tem que... Brincadeira. Tem que ter uma Bíblia. Tem que ter uma Bíblia. Só a caixa, tá, gente? Eu não falei que ia ter nada dentro. Tem que ter uma Bíblia. Tem que ter. Meu Deus, a melhor coisa é você pegar a tua Bíblia física, riscar ela, desenhar nela, pintar ela, sublinhar, escrever do lado aquilo que Deus está falando. Você precisa ter a tua Bíblia física, sempre. O segundo ingrediente para a leitura da Bíblia é fé. Tem que ter fé, porque a Bíblia é um livro divino. Então, para você entender ela, você tem que partir do ponto de que não tem como conhecer a Deus se eu não tenho fé. Aí, ó, coisa boa. Essa aí é aquela inter-relação lá que eu tinha falado, ó. Tem mais de 57 mil referências, mais ou menos, de Gênesis, Apocalipse. Cara, meu Deus, é muito perfeito isso aí. O segundo elemento é a fé. Por quê? Aqueles que se aproximam de Deus precisam ter fé. Hebreus 11:6, de que Deus, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então você tem que chegar com o teu coração e falar assim, Deus, eu quero te conhecer, e crer que o Senhor vai se revelar. O terceiro elemento é ler. O terceiro elemento para você ler a Bíblia é você ler a Bíblia. Só que nesse ponto a gente precisa entender que a Bíblia ela tem um núcleo espiritual de revelação de Deus, mas ela também tem como que uma casca externa, que é como o homem escreveu a Bíblia. No seu contexto, nas suas situações. Alguns viviam um contexto de prisão, perseguição. Por exemplo, a gente pode acabar fazendo uma leitura chamada de anacrônica, fora do seu tempo, se a gente pegar 1 Coríntios, quando o Paulo fala sobre a mulher usar véu. E a gente começa a aplicar, por quê? Porque a Bíblia fala. Mas a Bíblia fala, mas quando a Bíblia fala? Por que a Bíblia fala? Qual é o contexto daquilo que a Bíblia fala? Então, a gente precisa pegar e, por meio da palavra, por meio da leitura da palavra, aquele texto lá de 2000 anos atrás, hoje, ele é aplicável. Hoje, tem algo que eu posso pegar daquele texto, mesmo que aquele contexto externo de usar véu,
seja específico daquela época, talvez tenha uma preocupação do Espírito Santo que pode ser trazida para hoje. Então a gente precisa entender o seu contexto, porque Deus pegou a personalidade do homem, dos escritores bíblicos. Jeremias, por exemplo, quem já leu Jeremias? Jeremias é chamado do profeta chorão. Por quê? É lamentação, tem um livro inclusive dele na Bíblia que é Lamentações de Jeremias, né? Ele já lamenta em todo o livro dele, que é Jeremias, e daí tem um livro específico de lamentação. Mas é a personalidade dele, é como Deus se revelou a ele. Ele chorava pelo povo, ele se angustiava pelo povo. Ele viveu num contexto ali de crise, de exílio, o povo de Israel foi levado embora. Qual é o sentido do texto? A gente tem que entender como era o sentido no texto original. O que aquele autor estava vivendo, por que ele estava falando aquilo, né? Então a gente precisa de 3 coisas: ter uma Bíblia, ter fé e ler. E ler entendendo que existe um fenômeno humano envolvido ali. E é um mistério isso, porque às vezes a gente já erra porque a gente não tem fé. A gente já não lê a Bíblia porque a gente não tem fé de que Deus vai falar conosco através dela. Então a gente nem vai para o 3º passo, a gente nem vai ler a Bíblia. A gente já perde a batalha antes mesmo de começar ela. E a gente precisa desenvolver no nosso coração a certeza de que Deus quer se revelar. Esse é o princípio. Deus quer ser conhecido pessoalmente. Não é sobre o que o outro falou, sobre o que ele quer falar com você. Não é sobre uma revelação lá do Douglas Gonçalves, da administração dele, lá do Jesus Cop, ou de qualquer outro, Luciano Subirá. Não, Deus quer falar comigo. Cara, é a melhor coisa quando alguém chega e compartilha algo que Deus está falando com ela. Não é um negócio que gera vida. Tipo, às vezes é um negócio muito simples, mas é o que gera vida. Por quê? Porque aquilo ali se tornou doce para a pessoa, se tornou vida dentro dela, e ela só consegue comunicar o quê? O que é vida dentro dela. Muita teoria enche a cabeça, muita teoria teológica enche a cabeça. É bom ter um fundamento teológico às vezes, mas ficar só nisso. A gente tem que mergulhar na palavra, mergulhar na vida que há na palavra. Jesus diz: as minhas palavras são espírito e são vida. Então a palavra de Deus, ela tem que encher a gente, nutrir o nosso coração, encharcar o nosso coração. Existem pelo menos três tipos de... Ô louco, bugou aqui. Será que acabou a pilha? Tenta ir para frente aí. 3 tipos de leitura bíblica. Pelo menos é o que eu já li a respeito, né? É isso aí, ó. A primeira eu quero falar sobre a leitura contínua, leitura anual da Bíblia. Quem está fazendo leitura anual da Bíblia aqui? Levanta a mão. Não é uma competição, tá? Mas quem está fazendo a leitura anual da Bíblia vai... Depois vem aqui comigo. Vou dar uma caixa. A gente precisa ler a Bíblia inteira o ano todo. Primeira coisa, é muito importante isso. Cara, é transformador você ter essa experiência de ler a Bíblia inteira. Você quer voltar e você quer ler de novo. Sabe, tem muito livro que você lê e você não quer voltar a ler, né? Mas a Bíblia não, te dá um desejo de ler ela de novo. E você vai passar por textos, às vezes você não vai entender, mas ok, segue. O objetivo não é você se aprofundar no original do grego, do aramaico, se estava escrito em hebraico, aramaico. Não, o objetivo é você ler a Bíblia como uma revelação inteira de Deus. Eu quero a revelação inteira de Deus, então eu leio a Bíblia inteira. Então eu leio ela inteira. Cara, a gente está em fevereiro, hein? Que dia que é hoje? Dia 9. Cara, dá muito tempo de você começar um plano de leitura e terminar que seja 9 de fevereiro do ano que vem. Para você falar que você leu em 12 meses a Bíblia. É muito importante. Essa leitura é muito boa, Dia após dia, assim, você... Cara, lê 2, 3 capítulos. Meu Deus, a gente leva 10 minutos para ler 2, 3 capítulos. A gente precisa ler com frequência. Eu confesso que esse ano é um ano que a gente começou a fazer lá em casa e... Acho que é o primeiro ano que eu estou conseguindo ler todo dia a Bíblia. Porque todos os outros anos me atrapalhava e ficava lendo 1 milhão de coisas junto. E é muito bom, muito bom. Leitura orante. A gente vai fazer uma prática hoje de leitura orante. Quem trouxe papel aí, caneta? Levanta a mão aí. Não é uma competição, tá bom? Mas, quem trouxe, herdará. A leitura orante, ela é
chamada por alguns antigos estudiosos de Lexo Divina. Ela busca meditar na Bíblia. O objetivo dela não é você ir lá fundão no texto grego, aramaico, hebraico, javanês, não. Você vai ler, você vai meditar, e de forma muito simples, aquela palavra, ela vai falar com você, você vai orar ela, e ok. Você não precisa de muitas coisas, é um versículo só. Um versículo só. E a terceira forma de leitura, pode voltar no triangulinho ali, é um estudo profundo daí. Então você lê ela anualmente, você lê ela de forma meditativa, orando, e dá para ler ela mais aprofundada, que tem alguns métodos. Como a Bíblia é um livro também com a sua casca humana, não dá para ler ela de qualquer forma. Porque, por exemplo, tem livros ali na Bíblia que são salmos. Então você vai ler os salmos, o salmista falando assim: Deus, eu odeio os meus inimigos, eu quero que todos eles morram. Daí você vai lá, então, meu amigo, era o que eu estava precisando para hoje, né? Você vai orar para os teus inimigos tudo morrer, né? O patrão no trabalho, vixi, coitado dos patrão. Ela tem um contexto, um salmo é um livro de inspiração poética. Tem os livros proféticos, tem uma maneira de ler eles, tem uma maneira de ler os evangelhos, tem uma maneira de ler as cartas. As cartas foram escritas para contextos locais, de crises locais nas igrejas. Então, a gente tem que entender o que estava acontecendo, para a gente entender como aplicar hoje. Então, o estudo profundo, ele não é aquele negócio acadêmico, não precisa ser um negócio acadêmico, é muito simples. Tem um método ali que eu coloquei no final, nem sei se vai dar para passar hoje, mas é um método simples, fácil de realizar, totalmente simples. A Bíblia ela é clara e ela é simples, né? Como a gente viu antes. Ela não é coisa para os acadêmicos, teólogos, ela é coisa para o povo de Deus. A Bíblia é para o povo de Deus, revelação para o povo de Deus. Então, pode passar para o outro ali, a gente vai fazer o exercício agora. É bem simples, quem não trouxe papel pode fazer no celular, se quiser. A gente fez sábado passado, então os jovens aí que já fizeram, façam de novo, para vocês verem como é bom. Geralmente funciona assim, pelo menos foi um método que a gente, alguns anos atrás, a gente ouviu a respeito, alguns jovens aí. Você vai pegar uma folha de caderno, eu tive que fazer no PowerPoint, que ficou bem mais fácil, né? A última vez eu estava tentando mostrar de longe, assim, ninguém via. Você traça uma linha lateral, você traça uma linha lá em cima e uma linha aqui embaixo. Texto é o texto que você quer meditar, Salmo 1. Então você vai ler o Salmo 1 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Você vai ler esse texto e você vai perceber aquilo que mais te chama a atenção nesse texto. E aí você vai para a parte de meditar, você vai ler, você vai meditar, só que a nossa cabeça ela é muito bagunçada. Você vai lembrar que você tem que pagar a agiota, tirar o feijão do fogão, você vai lembrar que você tem que trabalhar, e daí você tem que anotar embaixo a tua distração, para que ela não fique na tua cabeça e vá para o papel. É muito bobo, mas é muito simples, isso ajuda muito. Então você tem que anotar a distração embaixo, para que ela saia da tua cabeça. E daí depois, quando você terminar a tua leitura, daí você vai pensar nisso. Aí aqui nesse lado direito aqui, referências. Eu acho muito interessante porque a Bíblia ela sempre vai te conectar, tem um princípio de exegese, de leitura da Bíblia, de que a Bíblia ela explica a Bíblia. Então, sempre um texto, ele é dado num determinado contexto, e você consegue encontrar várias outras referências parecidas de textos que se complementam, que se fortalecem, e eles vão compondo um quadro maior na sua cabeça de revelação de Deus. Eles vão, por exemplo, alguns dias atrás eu estava meditando em Gênesis 22, quando Abraão é chamado por Deus para sacrificar Isaac. E teve algo que chamou minha atenção, que diz no primeiro versículo ali que Deus pôs à prova Abraão. Que expressão diferente, né? Pôs à prova Abraão, foi lá e chamou ele para matar o filho dele, para sacrificar o filho dele. E aí naquele texto eu lembrei do Salmo 26, que o salmista ora e fala assim: Deus, prova o meu coração, prova o meu coração. Cara, olha só, aquilo que aconteceu com Abraão, então o salmista também orou, então eu posso orar também sobre isso. Deus, prova o meu coração, sonda o meu coração e me faz mais íntimo do Senhor, como o Senhor fez Abraão. A conclusão da história de Abraão, Deus olha para ele e fala assim: agora eu vejo que você me teme, agora eu vejo que existe temor no seu coração, porque você não me negou aquilo que era mais precioso para você. Então,
É uma aplicação muito simples, mas exige só atenção e deixar que o Espírito Santo te lembre. E é por isso que ler a Bíblia inteira te ajuda, né? Porque ela forma. A gente sempre vai lembrar ou de onde está escrito, ou o texto em si, ou o capítulo tal, versículo tal. Eu sou meio ruim de lembrar assim, mas enfim. Ou você vai lembrar de versículos parecidos, ou de uma música. Por que não? Música também foi algo inspirado por Deus no coração de irmãos, né? Não vai ouvir um Jorge Benjor, né? Que não é revelação de Deus. Trecho de livro. Algum trecho de livro que você leu recente, que fala sobre aquilo, ou alguma história, ou alguma coisa que complemente aquilo que Deus está falando. Aquilo que fortaleça aquela palavra para ela entrar mais fundo no seu coração. E aqui no meio você vai anotar suas meditações, aquilo que Deus está falando com você. Então nós vamos fazer isso agora, para a gente ver como é simples, como é bom. Vamos todo mundo abrir o Salmo 1 aí. Vamos meditar no Salmo 1 hoje. O que você vai fazer agora? Você vai ler o Salmo 1 3 vezes, 3 mais vezes se você quiser. E você vai olhar para um versículo nesse texto, ou 2 versículos, ou uma parte desse texto que te chama a atenção. E você vai meditar nisso. Vai buscar referências na sua mente. E se você ficar distraído, você vai anotar embaixo a tua distração. E daí a gente vai dar uns 7 minutos. 7 minutos é o número de Deus. Então, 10h47, a gente volta aqui.
Deu os nossos 7 minutos aí. Quem anotou alguma coisa aí? Meditações, quem conseguiu absorver alguma coisa do texto, sentiu que foi bom? Quem anotou distrações aí? Teve alguém que teve distração? Aí, ó. Não sou só eu. Referências. Conseguiram achar referências legais assim? Então, beleza. Eu quero um homem para vir aqui e falar sobre aquilo que meditou. Vou escolher, se não vier eu vou escolher. Vem, Paulão, vem aí, Paulão. É algo assim que há algum tempo o Senhor falou comigo, eu queria testemunhar aqui, né? Quando ele fala ali da bem-aventurança, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, né? Lembrei do versículo também de 1 Coríntios 15, 33, que fala bem assim: não se deixe enganar, as más conversações corrompem os bons costumes, né? E como que a gente muitas vezes nos engana? Nos engana no sentido assim, essa conversa não tem nada a ver, essa atitude não tem nada a ver, e isso vai corrompendo os bons costumes, né? Quando o Salmo 1 fala ali, bem-aventurança, é a gente experimentar das bênçãos do Senhor, né? Então, a nossa mente, ela é muito corrompida, né? Então, eu vejo que o que falou comigo nesse sentido aqui, que a gente tem que estar focado, né? Para a gente herdar as bem-aventuranças do Senhor, a gente tem que estar focado em Deus, né? É isso, Daniel. Faço. Deus, nós te louvamos, Pai, porque a Tua palavra, ela é viva. E ela é a única, Pai, que tem a condição, Senhor, de transformar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, Pai, as nossas atitudes, Deus. Então, Deus, nós clamamos, Pai, para que o Teu Espírito Santo, Pai, o Consolador, aquele, Pai, que tem nos conduzido, nos guiado, Pai, nos ajude, Deus. Ajude a estar, Pai, com a mente, Deus, no Senhor. Nós precisamos, Senhor, ser transformada a nossa mente, a nossa maneira de pensar, Deus, de agir, de falar, Deus. Pai, precisamos ter um coração, Pai, quebrantado, Pai, diante do Senhor, Pai, inclinado ao Senhor, Paizinho. Então nós clamamos nessa manhã, Paizinho, para que o Senhor, Pai, nos ajude. O Senhor é o motivo, Deus, da gente estar aqui, Pai, como o Daniel ministrou nessa manhã, Pai, o nosso coração se enche de alegria. O Senhor é a satisfação nossa, Pai, o Senhor é a nossa plenitude, Deus. Pai, o Senhor é o nosso alimento, Pai, o Senhor é a nossa confiança, Pai. É no Senhor, Deus, que nós esperamos as respostas, Senhor, do nosso coração. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor se faz presente, o Senhor é vivo, Deus. O Senhor é aquele, Pai, que tem lutado as nossas lutas, Senhor. O Senhor é aquele que tem chamado nós pelo nosso nome, Pai. Um Deus de intimidade, de relacionamento, Paizinho. Nós precisamos, Pai, de todo o nosso coração, Jesus. A cada dia, Senhor, está mais sensível à Tua voz, Pai. Atentos para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias, para os nossos casamentos, para os nossos filhos, Deus. Nós te louvamos, Deus. Nós te bendizemos, Paizinho, no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém. Obrigado. Agora uma irmã. Eu vou apontar, hein? Vem, Jaceli. Vem. Vem, é bom, é bom. Viu como é prático, né? Foi algo bom e terminou com uma oração. A gente tem que aprender a terminar as nossas conversas com Deus com oração daquilo que Ele fala conosco. Transformar os nossos cultos nisso. Onde no nosso culto a gente tem liberdade de falar daquilo que Deus está falando e ler um texto, ler um salmo, né? Bom dia, gente. A minha meditação foi no segundo versículo ali, que diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A gente tá no Senhor é o maior prazer da nossa vida, a maior alegria da nossa vida, né? E essa meditação de dia e de noite é o tempo todo, né? A gente está sintonizado a Deus, a gente está buscando a Deus, e
E para a gente meditar nele, a gente precisa estar lendo a palavra, como o Daniel falou, né? Buscando todo dia, e o Espírito Santo vai nos conduzir a esse prazer que a palavra fala aqui, né? Então, a gente tem que realmente buscar. Se a gente não buscar, a gente não vai ter esse prazer, não vai meditar, não vai encontrar nada, né? Amém. Senhor Deus, nós queremos, Pai, te louvar e te engrandecer nesse dia, Pai. Dizer que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor e Salvador. E é em Ti, Senhor, que nós buscamos todos os nossos dias, Pai. E que o Senhor nos ensine, Pai, essa meditação, Pai. Que o Senhor nos ensine, Pai, a Te buscar de dia e de noite, Pai. Que o Senhor nos ensine, Pai, a nos envolvermos contigo, Pai, em todo o tempo, Pai, em tudo que fizermos, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, a Te buscar de todo o nosso coração, Pai. Porque a Tua palavra fala que quando nós Te buscarmos de todo o nosso coração, nós Te encontraremos, Pai. E essa, Pai, é a nossa maior alegria, Pai. É o nosso maior prazer, Pai. Te buscar e Te encontrar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. É bom, não é? Todo mundo experimentou de ler algo que chamou a atenção, que simplesmente revigora o nosso coração. E aí, quando a gente ouve o irmão falando daquilo que ele leu, é mais uma porção para gerar vida em nós. E quando a gente ouve o irmão orando aquilo que ele leu, é bom demais, não é? É muito simples, é muito simples. A gente precisa voltar para essa simplicidade, onde a gente tem liberdade de falar a palavra do nosso meio, de liberar aquilo que o Senhor está falando no nosso coração, né? E esse é um exercício muito bom de se fazer, muito simples de se fazer. Basta você pegar a sua Bíblia, tirar 7 minutos, foi o tempo que a gente tirou aqui. Imagina se você tirasse mais 15 minutos, meia hora fazendo isso. O quanto o seu coração nem ia ser aquecido, envolvido no plano de Deus, né? Na vontade dele. E tem um último método, eu só vou meio passar por cima, depois eu mando esses slides lá no grupo. Cadê? Eu perdi a canetinha aqui. Aqui. Ei, coisa boa. É o método chamado método COMA. É um acróstico, Mansur? É um acróstico, né? C-O-M-A. Você faz perguntas ao contexto do texto. Esse é para o estudo mais aprofundado. É para um estudo em que você quer pegar um capítulo ou um livro, você quer ler ele inteiro, às vezes com amigos, com um grupo, ou, sei lá, quando você quiser ler mais aprofundadamente. Você faz perguntas ao contexto do texto, a observação do texto, a mensagem do texto e a aplicação do texto. Então, perguntas ao texto. Oi? Joga lá para baixo, peraí. Contexto do texto. Que tipo de livro é esse? Escrita é essa? É uma carta? Tem um tipo de leitura. É um salmo? É o Pentateuco, os 5 primeiros livros. É um tipo de leitura. Existe alguma pista sobre as circunstâncias do texto? O que estava acontecendo? Qual que era o contexto? Que ano que era? Grande parte dessas dúvidas de contexto, a gente tem que primeiro procurar no texto se tem algum indício, alguma pista ali, mas também nós temos que procurar, às vezes, fontes de comentários de autores, de estudiosos, caras que pegaram e falaram assim, esse texto foi escrito 500 anos antes de Cristo. O que acontecia 500 anos de Cristo? Como é que era o contexto local? Como que as pessoas se vestiam? Como é que elas, sabe? Às vezes isso faz diferença no texto, né? Qual é o contexto cultural ou histórico? Grande parte dos profetas, por exemplo, para entender os profetas, a gente tem que entender que eles estavam no exílio, grande parte deles. O povo não estava na terra prometida, eles estavam em outras nações. E Deus estava falando assim, se arrepende e vocês voltam para a terra prometida. Se arrepende dos pecados de idolatria e vocês vão voltar. E ali eu vou abençoar todas as nações da terra. A promessa feita para Abraão, né? A partir daquele povo. Então o contexto é muito importante para o que mais eu sei sobre o livro. Autor, contexto geral.
geralmente essa parte de contexto, assim, ajuda a ter bons comentários bíblicos, né? De outros autores, né? Tem que ter um cuidado ao pesquisar essas coisas na internet, porque vai acabar caindo no site lá dos Testemunhos de Jeová ou dos Mormons lá e não vai ser boa a conclusão, né? Tem muita coisa errada na internet, né? Primeira coisa, você faz pergunta ao contexto do texto, depois a observação do texto. Essa observação do texto eu uso quase toda vez que eu vou ler assim, algum texto. Com o tempo você acaba ficando mais automático isso. Porque todo texto tem, assim como nas nossas conversas, a gente tem os nossos cacuetes, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, nosso jeito, a nossa personalidade está na forma que a gente fala ou escreve. E os autores bíblicos também, por meio da inspiração de Deus, parece que tem, por exemplo, palavras-chave ou expressões que se repetem muitas vezes. Você vai pegar João 15, por exemplo, amor se repete muitas vezes, permanecer muitas vezes. Então, a partir disso, de entender as palavras, as ideias-chave, você consegue formar uma imagem maior do texto. Porque às vezes você só lendo o texto corrido assim, você não consegue observar onde o texto vai dar, né? No que ele quer chegar. E por mais que possa parecer algo muito simples, mas faz muita diferença na interpretação da palavra. Frases, ideias repetidas, ali você anota também o que você não entendeu. O que a gente não entende, a gente tem que pesquisar depois, ou conversar com alguns irmãos, ou pesquisar em comentários bíblicos que sejam bons. O outro ponto é a mensagem do texto, M. Como esse texto se relaciona com o livro onde ele está. João, por exemplo, João 15. Como se relaciona com o livro inteiro? O que o evangelho inteiro de João está falando, né? O que vem depois de João? Vem Atos. O que vem antes? Lucas. Existe alguma relação entre esses textos, né? Jesus está falando em João 14 que ele derramaria o Espírito dele, sobre os discípulos, e eles fariam coisas maiores. Em Atos, os discípulos estão fazendo as coisas maiores, porque eles receberam o Espírito Santo. Então, existe relação entre textos, entre um capítulo e outro. João 15, entre João 16 e João 14, tem a sua relação. E isso, só de ler esses textos, você consegue entender esse referencial. Entender qual é a mensagem do texto. Tem algum texto parecido na Bíblia? Alguma outra referência? Alguma ideia compatível? Como essa passagem aponta para o plano de Deus? Também é uma pergunta importante. Por exemplo, para entender os profetas, a gente tem que entender o plano geral de Deus. O que Deus quer fazer em toda a história bíblica. Que é uma história só, a Bíblia é uma história só, então, nos profetas ali, o que Deus está falando, está fazendo, né? E resumir o significado dessa passagem. Por último, fazer uma pergunta de aplicação do texto. Eu vi uma frase de que uma leitura, uma meditação no texto sem aplicação é como um aborto. É a mesma coisa que você gerar uma vida dentro de você e você decidir não trazer ela à luz. Fazer perguntas de aplicação ao texto. Como esse texto vai se expressar na minha vida? Como essa meditação, essa mensagem, ela opera dentro de mim? O que Deus me disse a partir desse texto? Existe algum pecado para confessar? Existe algo que eu não estou vivendo que a Bíblia está falando? Cara, se eu não estou vivendo aquilo, preciso orar, preciso me arrepender, preciso pedir ajuda, preciso pedir a força do Senhor para viver, né? E o que essa passagem mais me inspirou? Às vezes não é um arrependimento, mas às vezes é cara, Deus desperta teu coração para algo novo. E a aplicação do texto é importante também, o último ponto, pedir ajuda na aplicação da Bíblia. Pedir ajuda para os nossos irmãos mais maduros. Como eu consigo aplicar esse texto? Eu estava meditando nesse texto essa semana, como que eu consigo aplicar isso na minha vida? Isso fortalece o nosso senso de dependência uns dos outros também, né? Enfim, eu acho que eu fui meio longe aqui, mas eu vou mandar esses slides depois. Meu objetivo, assim, de compartilhar isso é animar os irmãos para que esse ano a gente estude, medite na palavra. Porque a gente leu o Salmo 1, bem-aventurado, uma boa aventura, uma boa história, uma história que vale a pena contar, é aquela que está descrita no Salmo 1. Eu gosto dessa expressão bem-aventurado, porque bem-aventurado significa alguém que viveu uma boa aventura, uma boa história. E a gente vai viver um bom ano na medida em que a gente parar e meditar na palavra do Senhor. A gente não precisa de outro critério. Meditar na palavra do Senhor, e Ele diz que vai dar fruto no tempo certo, em todo tempo terá folhagens. Significa que você vai frutificar no tempo de Deus. Deus vai dar no tempo certo, mas as folhas vão sempre continuar ali.
você sempre vai continuar fresco, escondido, guardado no Senhor. Então, vou terminar com uma oração. Oi? Pode? Obrigado, mano. Vamos orar. Jesus, obrigado por se revelar. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ela refresca o nosso coração. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é doce aos nossos lábios, porque o Senhor refresca o nosso coração. O Senhor é doce aos nossos lábios, porque quando encontramos a palavra, encontramos o Senhor. A minha oração, Pai, é para que o Senhor nos ajude a permanecer esse ano. Permanecer como o homem bem-aventurado que é plantado junto aos ribeiros, junto às fontes de águas. Nós queremos permanecer nas tuas fontes, onde seus pensamentos, coração, vontade, onde os seus sonhos nos alimentam e onde nós damos frutos, Jesus, dessas raízes que estão em ti, Jesus. Oro para que o Senhor libere revelação, sabedoria sobre os nossos corações, desperte um desejo novo no nosso coração de ler a palavra, de meditar no Senhor, de conhecer o teu coração, Pai. Em nome de Jesus, que no final do ano a gente possa chegar diante do Senhor feliz de ter permanecido naquilo que o Senhor pediu para a gente permanecer. Meditar na tua palavra, Jesus, e conhecer o Senhor. Amém. O Jaime quer dar um comunicado aí. Cadê o Jaiminho? Bom dia, irmãos. São 2 recadinhos rapidinhos. Primeiro, como vocês perceberam, nós estamos em reforma. Então, eu peço...